O filme Matrix, ele é muito interessante se a pessoa conseguir ver esse filme com olhar profundo. Eu estou falando aqui em ir além daquela alegoria da caverna de Platão. Ela em si contém os elementos necessários para a pessoa compreender num nível maior de profundidade esse filme. Mas, mesmo assim, eu vejo que ela ainda não chega a abordar um aspecto mais profundo ainda da questão. Ela fala, para quem não conhece a alegoria, ela faz, através do uso de imagens, através de situações, numa situação concreta, de indivíduos presos numa caverna que nunca viram a luz, ela fala a respeito do processo, de aquisição de conhecimento, de um ser humano. Ela fala, um dos prisioneiros que estava na caverna, ele é jogado, para fora, ele tem a oportunidade de conhecer o mundo exterior. Para as pessoas que estavam dentro da caverna, é tudo basicamente luz e sombras, Então, para as pessoas lá dentro que nunca saíram da caverna, o mundo é aquela projeção do mundo exterior, o mundo real dentro da caverna. E daí a pessoa que sai da caverna e observa o mundo real, ela sai, ela observa, ela percebe, ao longo do tempo, que é totalmente diferente daquilo que ela tinha imaginado sobre o mundo. E daí quando essa pessoa volta, de novo para os seus colegas que nunca viram o mundo real, na luz do dia, as pessoas, os objetos, ela começa a descrever, só que os outros não acreditam nela. Não acreditam porque eles não viram com seus próprios olhos esse mundo. A gente pode estender isso falando também de experiência, Quem não teve a experiência, de viver no mundo, tendo a visão clara do mundo, essa pessoa, não vai conseguir jamais compreender como é o mundo. Então, essa questão de sair da caverna envolve se movimentar com as suas próprias pernas, coisa que é raríssimo no mundo de hoje. As pessoas que se movimentam com as próprias pernas não estão presas em nenhum tipo de sistema, em nenhum tipo de instituição, nenhuma doutrina, em nenhum tipo de religião, não são firmes, não se agarram com toda a força em certas teorias científicas ou correntes filosóficas e por aí vai. Mesmo que uma pessoa tenha, frequente uma igreja, seja de uma doutrina, seja um profissional de um determinado campo e faça pesquisa num campo específico e seja mais adepto, de uma teoria, porque ela explica muito bem muitas coisas, mesmo assim, não se deve ficar excessivamente preso nessas coisas. Isso eu venho percebendo claramente ao longo da vida. E o que é mais engraçado é que, assim, as pessoas que estão presas numa determinada visão de mundo, ou seja, são dogmáticas, podem ser dogmáticas de forma muito baixa, muito evidente, ou uma pessoa dogmática cheia de sofisticação, cheia de vernizes, cheias de coisas que deixam ela mais cheirosinha, mas a pessoa continua estando preso a uma forma mental se a pessoa tiver um olho espiritual suficientemente desenvolvido para perceber. Então, assim, a questão é que existem várias armadilhas que tendem a travar a pessoa a partir de determinado avanço, nessa esteira evolutiva. Então, muitos julgam, surgem, continuamente novas teorias na ciência, surgem novas correntes filosóficas. Hoje em dia a gente vê brotar pessoas que estão pensando uma forma totalmente diferente de fazer filosofia, ou mesmo de encarar a física.
uma coisa que tem enorme resistência por parte das pessoas que estão presas, né, em teorias que deram, né, expandiram a visão de mundo, permitiram fazer muitas coisas, mas, no entanto, as pessoas ficaram presas nisso, né? As pessoas sempre vivem no passado, né? Nunca vivem no presente. Rarissimamente você vai encontrar indivíduos que estão percebendo as coisas que estão sendo formadas, né, no momento presente. As pessoas sempre estão defasadas 50, 80, 100, 150, 200, 300, 1000 anos, né? As pessoas sempre têm essa grande defasagem, né? Grupos, né, instituições expressam isso de uma maneira muito, muito boa, né? Através do seu modo de atuar. Então, essa questão de ficar preso, né, a crenças e doutrinas é algo que é bom para um indivíduo, né, até certo ponto. A partir de certo ponto, né, se o indivíduo deseja continuar se diferenciando, né, e todos nós, né, toda a humanidade, todo o universo tende a se diferenciar cada vez mais, e consequentemente, né, você vai ter um novo movimento de integração em meio a essas diversidades. Então você vai tendo uma necessidade de formar um novo sistema, uma nova lógica de organização coletiva para conseguir lidar com indivíduos que vão se diferenciando cada vez mais, o que é o objetivo da evolução. Está tudo na grande síntese, né? Então, uma pessoa, né, que quer continuar o seu devenir evolutivo não pode ficar refém das coisas do mundo, das instituições, das visões de mundo e tudo mais. Mesmo que ela aproveite muitas coisas do mundo, né, e aprenda muitas coisas com isso, essa pessoa não deve ficar presa nela excessivamente, senão essa pessoa irá começar a engessar. E quem atingir um certo grau de patamar evolutivo, nesse engessar, vai sentir o início de sua morte. E como essa pessoa não quer estar morta aqui em vida orgânica, essa pessoa não irá cair nas armadilhas que o mundo lhe apresenta. E quando a pessoa atinge um determinado patamar evolutivo, essas armadilhas elas vêm de uma maneira extremamente sofisticada. Elas vêm de uma maneira tão sofisticada que parecem, né, que não são armadilhas, que são um caminho certo, que são um caminho de correção do indivíduo. Parece que são um caminho de aconselhamento, dizendo, olha, você não está indo no caminho bom, você está fazendo isso errado, isso não é correto, não está de acordo com os ensinamentos e blá blá blá. E daí as pessoas que passam isso são pessoas que estão presas em um sistema, né, em uma forma mental. Elas possuem uma forma mental específica que elas cravaram, né, como a forma mental definitiva. Eu sei a respeito disso porque eu passei pelos mais diversos tipos de sistemas de crenças, né, e valores que se tem. Eu frequentei um pouco vários tipos de igrejas, muito brevemente, doutrinas. Eu conheço muitos campos, né, da filosofia, muitas correntes filosóficas. Eu conheço os variados tipos humanos. Eu conheço todas as bipolaridades, como é que funciona a lógica, né, da extrema-direita, da extrema-esquerda, do religioso fanático, do cético materialista da ciência, o filósofo o hipererudito, o hipermanual, né, braçal. Então eu conheço esses extremos, né? E o problema justamente está nas pessoas adotarem esses extremos, né? Nas diversas polaridades que a gente tem, a pessoa geralmente opta por um polo aqui nesse campo, o outro polo extremo no outro, e esse no outro e tal. E daí você vê que o indivíduo construído é um indivíduo que nunca está em equilíbrio consigo mesmo.
ele sempre está em conflito. Porque esses polos, né, você não deve ser nem um extremo nem outro, você deve estar em equilíbrio. Estar em equilíbrio, né, é a coisa mais difícil que existe. Então vou dar um exemplo bem simples aqui, né, para as pessoas entenderem. Hoje em dia, né, a gente tem no campo político, né, dois extremismos. Um extremismo conservador e um extremismo liberal, né, que mais ou menos se identifica com a extrema-direita, o fascismo, né, e com a extrema-esquerda, né, o progressismo e tudo mais. Esses dois indivíduos, né, dois tipos, eles têm características próprias do seu grupo, em linhas gerais, eu estou falando aqui. Então, por exemplo, se você pegar um cara que é muito, né, geralmente tem muita identificação com o campo da direita, flerta com o fascismo, né, muito conservador, ela é uma pessoa que muito fala de Deus, de família, de evolução, de esforçar, de deveres. E isso é muito bom, né, porque essas são coisas muito importantes para o desenvolvimento humano. Só que existe um problema muito sério aí, que é o seguinte: essa pessoa vê Deus, né, família, propriedade, etc., etc., de uma maneira excessivamente primária. Então a pessoa vai ter uma visão tão primária, né, tão superficial das coisas profundas, né, que fazem parte do imo do ser humano e de todo o universo, que essa pessoa vai acabar tratando essas coisas de modo tão deletério que vão fazer, no fundo, uma propaganda negativa contra essas próprias coisas. E daí isso, né, o outro extremo, que é muito intelectualizado, que foi muito influenciado pelo iluminismo, uma visão racional de mundo, que tenta negar qualquer coisa que fuja do racional, que está prezando pelo bem-estar máximo do maior número possível de pessoas, que preza pela argumentação excessiva até, esse outro extremo vai ver, né, esse extremo primeiro que eu citei como fanático, né, fundamentalista, o que de fato é. O problema é que esse outro extremo, né, geralmente identificado por intelectuais, esquerda, filósofos, né, gente erudita e tal, que não necessariamente é revolucionário no sentido forte do termo, mas é uma pessoa que tem um monte de livros, né, na biblioteca, e acho que quanto mais estudar, mais a pessoa vai estar ficando sábia, o que é um grande erro, ou vai estar mais próximo da sabedoria por causa desse estudo excessivo. Essa pessoa incorre em outro erro, né, que é justamente o erro de negar, jogar na caixa de lixo todas as coisas que são fantásticas e maravilhosas, que fazem parte da realidade, com R maiúsculo. Então, Deus, espírito, evolução interior, movimento interior, ascensão, alma, e por aí vai, né? Transcendência, todas essas coisas a pessoa não quer tratar, ela acha perigoso, ela não quer falar, né, de religião, ela não quer permitir a diferenciação dos indivíduos, ela fala muito, né, em uma coletividade irmanada, onde todos vivem em harmonia, mas ao mesmo tempo os métodos que essa pessoa segue, o modo dessa pessoa proceder, impede que as pessoas possam se desenvolver plenamente. Então a pessoa quer que tudo fique todo mundo se atinja uma sociedade mais desenvolvida, mais harmônica, só que com todo mundo sendo mais ou menos do mesmo tipo. É proibido se diferenciar, né? Então, esse deseja uma certa ordem, tá? Ele é muito adepto da isonomia, da homogeneização, até ele flerta com a homogeneização, mesmo que ele pregue a diversidade, mas ele nunca consegue, né? Ele não permite uma real diversidade, uma diversidade substancial, apenas uma diversidade na forma, porque essa pessoa não consegue conviver com uma diversidade substancial dos seres. Ele não consegue controlar isso na sua mentalidade. E aí também muitas doutrinas, né,
elas flertam tanto com um lado quanto no outro, apesar do fanatismo religioso ser típico do primeiro caso citado e não do segundo. Mas muitas doutrinas que surgiram recentemente flertam com esse outro extremo, né? As pessoas se abarrotam de livros, de estudos, elas academicizaram várias coisas espirituais, o que até certo ponto é interessante, até certo ponto, só que esse academicismo veio com forte viés materialista típico do academicismo, né? Até hoje. Então daí a pessoa começa a incorrer em erros, né? Porque a pessoa acredita, né, que quanto mais se estuda uma coisa, né, quanto mais você adquirir erudição, mais você vai conseguir atingir, né, a sua evolução. E as pessoas até, eles deixam, né, esse aspecto de evolução interior. Fala-se muito, né, em praticar, né, vivenciar, colocar em prática as palavras, mas assim, para esse tipo, colocar em prática as palavras é basicamente ficar quietinho no canto e vendo todo um monte de absurdos acontecer, né? Quer dizer, se a pessoa começa a ter uma postura mais firme, a pessoa começa a ser criativa, se alguém começa a pensar por si mesmo e fazer coisas que não estão no manual dessa pessoa, que a pessoa ficou 50 anos decorando, opa, daí não está no manual, na cartilha, eu não consigo encaixar, então eu vou classificar segundo isso, né? Então, isso é muito interessante, porque assim, você percebe a partir de um ponto quem é um livre pensador, né, uma pessoa que está avançando com as próprias pernas, e quem chegou, né, num certo nível e decidiu colocar as travas e estacionar, e se fortificar no seu feudo, que por mais cheirosinho, né, e evoluído que seja em relação a muitos outros feudos, continua sendo um feudo. Esse é o problema fundamental da humanidade. Ponto final. Tá? Isso aqui, por isso eu falo, as coisas que eu coloco aqui no canal é para o futuro, né? Os arqueólogos do futuro vão perceber, né, que nessa época, começo do século XXI, tinha uma pessoa que estava falando, emitindo e emitindo sem parar uma grande realidade do nosso universo, sendo que na época que estava emitindo, pouquíssimas pessoas estavam conseguindo, né, captar a essência da coisa. Porque a pessoa interpreta sempre de acordo com o seu nível de consciência. Se você ultrapassa esse nível, né, você fala de uma coisa que está para além do domínio dela, substancialmente falando, a pessoa não consegue gerenciar isso. E não conseguindo gerenciar isso, ela classifica a coisa como algo evolutivamente abaixo dela. Isso tem muito a ver com aquela falácia pré-trans que o Ken Wilber desenvolveu. Quem tiver interesse, né, em se aprofundar a respeito disso, procure no Google, né, Ken Wilber, a falácia pré-trans, né, pré-racional e transracional. Quer dizer, o racional é a base, né, de tudo que a humanidade faz. Inclusive, muitas doutrinas elas se apoiam na racionalidade, sendo que a racionalidade ela é limitada. Você tem formas de consciência transracionais, que para o tipo racional vai parecer algo irracional no sentido de pré-racional. Quer dizer, o sujeito é um subnormal, não é um supernormal. Quem desenvolve isso muito bem, de forma poética, é justamente Pietro Baldi na sua obra. Uma outra pessoa que fala sobre isso também de uma maneira muito bonita é Humberto Roden, que inclusive ele não era, né, preso a nenhuma doutrina, né, por mais avançada que ela fosse. Ele considerava aspectos das doutrinas, né, ele aprendia, né, assimilava o que era útil, o que correspondia a uma realidade mais profunda, mas aquilo que
começava a ser exagerado dentro da doutrina, ele falava, opa, isso eu vou descartar. Porque, meus amigos, isso, apesar de ser um aspecto importante, vocês estão dando um peso tão exagerado para isso, que vocês estão começando a se tornar radicais, fundamentalistas. E esse não é o caminho certo. Então daí ele não dava um peso maior para isso. O meu espírito atualmente ele opera já há muito tempo, ele opera baseado nessa lógica. Só que antes eu não tinha tanta consciência de por que eu agia de determinada forma. Hoje em dia eu tenho plena consciência do porquê eu ajo dessa maneira. E é isso que me dá tanto vigor, tanta força espiritual, o que me permite me manter orientado no meu caminho. Então, as pessoas que realmente estão em busca da verdade vão ver nas palavras aqui sendo colocadas uma profunda revelação do caminho da verdade, Uma profunda revelação sobre si mesmas, porque o que está sendo dito aqui é algo universal a toda a criatura desse universo e sistemas de universo. O dinamismo é incessante. E a diferenciação, todo ser para conseguir realmente ser único, ele deve estar livre de todos os dogmatismos humanos, de todas as doutrinas, A pessoa pode fazer uso das doutrinas, ela pode aprender com vários manuais escritos, pode aprender com estudo, mas ela não deve travar nas coisas na letra morta. Já disse Paulo de Tarso uma vez, a letra mata, o espírito vivifica. Uma pessoa que segue a letra morta e começa a travar, por mais que essa letra morta seja uma letra muito mais cheirosinha, muito mais sofisticada do que várias letras, ela continua sendo letra. E sendo letra, ela é morta. Você deve usar ela, mas não deve se agarrar a ela, porque ela não é a verdadeira vida. A verdadeira vida está dentro de você, dentro de cada um de nós. A verdadeira vida é você seguir a sua consciência, mesmo que isso esbarre contra dizeres engessados de vários sistemas de crenças e valores. Porque você está descobrindo, na verdade, um aspecto mais profundo a respeito daquele dizer. Você está escarafunchando o significado daquela palavra, que aquela doutrina e crença quer que você, meu amigo, interprete de uma maneira de acordo com a crença e doutrina deles. Então vai ter várias falanges de criaturas que vão estar defendendo com unhas e dentes aquela interpretação daquele termo, que tem um significado substancial, que sempre vai sendo aprofundado conforme a evolução se dá. Então, eu vou colocando todos esses vídeos aqui como lugares, oásis, poços, onde a pessoa possa se alertar a respeito de várias pessoas que tentam engrossar suas fileiras, falando várias coisas, só que para o verdadeiro cara que está alçando patamares nunca antes vistos, essa pessoa tem que tomar cuidado com isso, porque vão existir várias coisas tentando refrear você, amigo. Você que quer progredir, você sente que você quer realmente evoluir, chegar o mais rápido possível ao seio do paizinho, regressar ao sistema o mais rápido, na menor quantidade de vidas possíveis. Se você quer isso, se você alça essa meta tão alta, você deve tomar cuidado com essas armadilhas, porque vai ter muita gente por aí, à medida que você estiver se desenvolvendo, que vão querer tentar te colocar no sistema deles, vão começar a trocar ideias, vão começar a concordar a partir do ponto que eles veem que, olha, muita coisa coincide. Mas se você continua a estar realmente nesse movimento todo único, se aprofundando no seu Deus imanente, isso não vai começar a mais bater com o que o sujeito está falando, que engessou num ponto. Daí o que acontece? Daí, de repente, aquela admiração, aquelas coisas todas, elas vão começar a desaparecer.
E você pode até estar estranhando, né? Nossa, o que aconteceu? A coisa foi de vinho para água, né? De água para o vinho. A coisa mudou de repente e eu não mudei, eu só estou continuando o meu caminho. Antes aquele sujeito me admirava, o cara concordava, agora o cara parece que está raivoso e você não vai entender. É justamente por causa disso, porque você está continuando a andar e o cara está parado. É como se tivesse aqui uma região, né, um país muito bonito, você é um viajante que você está passando por vários reinos, você já passou por reinos inferiores, reinos mundanos, daí você encontra esse reino, enquanto você está nesse reino se movendo, os sujeitos que são desse reino, eles estão, olha, que legal, você está aqui a gente é bom, a gente faz desse jeito, e você está sintonizado, porque você está transitando por aquele reino, mas você não está parado naquele reino, porque você sabe que existem vários outros reinos evolutivamente acima. Então sua jornada não para. Acima em termos dimensionais, né, evolutivos, de níveis evolutivos, não em termos espaciais. Só um parênteses, né? Então você, enquanto você está trafegando, né, viajando por esse reino encantado, onde está todo mundo lá, fincou sua casinha e é tudo bonitinho, as pessoas vão gostar de você, vão te admirar e tal. Só que quando você está prestes a passar pela fronteira, os limites desse reino, né, onde todo mundo vê que para além não existe nada melhor, mas você percebe que existe, à medida que você está saindo desse reino, né, que por mais cheirosinho e bonitinho que seja, é um reino deste mundo ainda, no antissistema, é um sistema de crenças e valores, as pessoas vão ter uns sujeitos na fronteira, né, os famosos guardas de fronteira, né? Hoje eu vejo muito bem quem são os guardas de fronteira, eles se revelam de uma forma muito simples, né? É muito legal isso. Você vai confirmando a teoria, você nem precisa fazer esforço, né? As pessoas vão se revelando, né? As pessoas vão saindo do armário sem que você faça nada. Saindo do armário no sentido de revelar quem elas realmente são lá no fundo. Então, quando você está passando por essa fronteira, você está prestes a cruzar, os guardas de fronteira falam, opa, para onde você vai? Você está se diminuindo? Veja, aqui para além é igual do lugar de onde você passou lá atrás. É a mesma coisa. Daí você fala, não, mas eu estou seguindo, estou nesse sentido, né? Eu estou evoluindo. Lá atrás não é a mesma coisa. Agora eu vou atravessar, vou para um lugar melhor ainda. O guarda de fronteira vai falar, né? Vai vir com o catálogo dele, né? Os guardas, né? Todo mundo que tem profissão burocrática gosta de vir com aquele catálogo de 800 páginas de norma. O cara vai falar, né? Não, veja aqui que isso, segundo filosofia tal, o exemplo tal, que o mestre, os grandes falaram isso, que segundo essa teoria isso, tal, que você não pode, tal, você vai se perder, você está no caminho errado, tal. Vão fazer de tudo para que você não atravesse a fronteira, né? Alguns vão tentar ignorar no começo, vendo, o cara está indo para lá, vamos começar a ficar longe dele, que agora o cara vai por conta, que já na região fronteiriça, né, não dá certo, né? Essa região é uma região errada, né? Todo mundo que passou lá nunca mais voltou, e se nunca mais voltou para o nosso reino, então o cara se perdeu, né? É essa a visão que as pessoas têm. Porque elas conhecem o que está evolutivamente abaixo delas. Mas o que está evolutivamente acima, elas não conhecem. Então, elas vão interpretar a zona, né, escura do desconhecido superior como a zona escura do desconhecido inferior. Sendo que a zona desconhecida superior é muito melhor do que a região que ele está. Só que eles não vão conseguir ver isso se eles não darem um salto de fé. E dar um salto de fé equivale a se desprender do sistema de crenças e valores. Não significa necessariamente abandonar uma igreja, uma corrente filosófica, uma forma de vida. Mas significa se desprender, né? Não ficar segurando com tanta força numa coisa que é transitória, que não é absoluta, é um relativo. Então, essas pessoas, né, é engraçado que elas tentam fazer o jogo contrário. Elas tentam falar,
você está absolutizando o viajor que está querendo atravessar a fronteira e já está vendo novos domínios e está contando para a gente aqui que esses domínios são melhores ainda. A pessoa se sente ofendida com isso. Então os caras tentam falar, você está travado aí e a gente está se movimentando aqui nesse reino, né? O sujeito está se movimentando, só que dentro das fronteiras do reininho dele, né? Você viaja aqui para lá dentro do seu reino. Agora você não vai para outro reino, que vai para o outro. Então, o sujeito fala em movimento, né? Dentro de uma doutrina, todo mundo tem dinamismo, né? Fora dessa doutrina, o cara tem ou um dinamismo inferior, ou se o cara está num dinamismo em outros níveis superiores, o cara fala, você está absoluto, você está engessado. E você está engessado para baixo ainda, né? Porque você está afirmando coisas que, olha, não vai de acordo com a cartilha. Então essas coisas, né? Por isso eu falo, né? Aqui realmente é um lugar para o futuro, né? Esses vídeos, todas essas coisas sendo colocadas aqui é para um futuro. Se a pessoa não perceber isso, as pessoas que não percebem isso, elas vão cair em várias armadilhas, né? Então é preciso compreender como funciona o fenômeno evolutivo, né? Essa oscilação, as tentações, para conseguir de fato superar os desafios. Então o cara que superou isso, ele atravessa a fronteira, vai, né? Uns caras ainda tentam atirar, mas daí o cara vai indo cada vez mais. E ele assimilou tudo de bom que tinha esse reino, assim como todos os outros reinos. E daí ele continua a sua jornada. Enquanto os outros, né, eles vão ter que ter o seu tempo para aprender isso. Bom, essa foi uma parábola, né, que eu contei, de certa forma, e que serve para revelar vários aspectos da realidade. Quem quer realmente, quem está em movimento interior incessante, alça pelo máximo as metas, o máximo possível dentro de sua vida, vai conseguir compreender esses conselhos. Essa era a mensagem de hoje. Saudações fraternas a todos.